A medida começou com a assinatura de um documento, mas seu impacto foi sentido como um terremoto na economia global. Uma tarifa de 50% sobre o cobre importado, anunciada por Washington, desencadeou uma reação em cadeia que ninguém pôde conter. Em uma única noite, os preços do cobre na Bolsa COMEX quebraram recordes, subindo para $5,95 por libra-peso. O balanço financeiro dos Estados Unidos absorveu instantaneamente um golpe de 4,2 bilhões de dólares. Em retaliação, o Canadá, que fornece quase metade do cobre refinado aos Estados Unidos, congelou contratos e cortou os envios. Gigantes da mineração suspenderam as entregas, e Ottawa deixou sua posição bem clara. O comércio não sobrevive quando a confiança é quebrada. O cobre, a força vital da indústria moderna, ficou preso em um impasse, e os efeitos se espalharam rapidamente. Fábricas desaceleraram, e os setores de eletrônicos, construção e automobilístico se prepararam para a escassez. O que antes era um metal discreto no dia a dia agora se tornou o centro de um conflito que poderia remodelar indústrias inteiras. Ao ativar a seção 232 do Ato de Expansão Comercial e declarar o cobre um material estratégico para a segurança nacional, os Estados Unidos cruzaram uma linha que remodelaria seu cenário industrial. A partir de agosto de 2025, a tarifa de 50% sobre todo o cobre importado entrou em vigor, criando um efeito cascata em mercados e economias. O que parecia ser um escudo protetor para os produtores americanos rapidamente se revelou um risco. Os preços do cobre nos Estados Unidos reagiram instantaneamente. Na Bolsa Mercantil de Chicago, os contratos futuros subiram 13% em um único dia, quebrando recordes ao se aproximarem de $6 por libra-peso. No entanto, enquanto os compradores americanos eram forçados a lidar com custos altíssimos, a Bolsa de Metais de Londres apresentava uma história bem diferente. Em vez de seguir a alta, os preços caíram um pouco, impulsionados pelo receio de que a demanda americana colapsasse sob o peso das tarifas. Essa divergência criou uma perigosa diferença de preço de até 25% entre o cobre americano e o global, expondo falhas na lógica protecionista de Washington. As ondas de choque não demoraram a atingir o Canadá, o maior fornecedor de cobre dos Estados Unidos. Em 2023, o país enviou mais da metade de suas exportações de cobre para o sul da fronteira. Ottawa respondeu com precisão. Em poucos dias, anunciou uma mudança de estratégia. Os Estados Unidos não seriam mais tratados como um parceiro confiável, e os contratos foram congelados, com as mineradoras sendo incentivadas a redirecionar as cadeias de suprimentos para a Ásia e a Europa. A mensagem do Canadá foi clara: a dependência não definiria mais seu futuro econômico. Grandes mineradoras de Quebec e da Colômbia Britânica ajustaram suas rotas de exportação, preparando remessas para compradores no Japão, Coreia do Sul e China. O principal canal de suprimento de cobre dos Estados Unidos estava sendo reencaminhado através dos oceanos, com a perspectiva de um realinhamento duradouro do comércio para a economia americana. As consequências são alarmantes. Uma tarifa criada para proteger os interesses nacionais tornou o metal que impulsiona a indústria mais difícil de ser obtido. O cobre está em cada circuito, linha de energia, veículo e torre de telecomunicações. Os Estados Unidos produzem apenas um pouco mais da metade de suas necessidades de cobre refinado. Em 2024, importaram mais de 800 mil toneladas, sendo o Canadá, o Chile, o Peru e o México os maiores fornecedores. Ao aumentar as tarifas sem garantir uma fonte doméstica, Washington criou uma escassez que não pode ser resolvida rapidamente. A capacidade de refino americana também agrava o problema. Grandes instalações têm fechado em vez de expandir. Isso torna a tarifa menos um escudo e mais uma armadilha, deixando as empresas pagando preços mais altos enquanto disputam um suprimento limitado. Analistas compararam a situação aos anos da gestão de Hoover, na década de 1930, quando as políticas protecionistas aceleraram a estagnação econômica global. Hoje, o risco é semelhante. O aumento dos custos do cobre já está alimentando pressões inflacionárias, elevando as despesas em setores como fabricação automotiva e infraestrutura de energia. Empresas de telecomunicações alertam para atrasos em projetos. Fabricantes de veículos elétricos enfrentam uma explosão de custos que ameaça planos de expansão. Tudo isso remonta a uma decisão em Washington. A estratégia do Canadá intensificou a pressão. Ao redirecionar as exportações de cobre, Ottawa está avançando para novos territórios. Um pacote de investimentos de 1,8 bilhão de dólares foi revelado para fortalecer a capacidade de exportação para além da América do Norte. O plano inclui infraestrutura para novas rotas marítimas e instalações expandidas para atender aos mercados asiáticos. O Canadá está se posicionando não como um fornecedor dependente da demanda americana, mas como um concorrente estratégico que molda o comércio global de cobre.
Para os fabricantes americanos, as implicações são severas. Os custos da fiação de cobre, motores elétricos e componentes essenciais continuarão a subir, alimentando uma inflação que as famílias não conseguem evitar. A carga recairá sobre os consumidores, seja por meio de contas de energia mais altas, veículos mais caros ou projetos de habitação com preços elevados. O Canadá demonstrou que não permitirá que Washington dite as regras do comércio sem consequências. Ao mobilizar bilhões em investimentos e formar novos mercados, transformou uma posição de vulnerabilidade em uma estratégia de força. As exportações de cobre, que valem mais de 9 bilhões de dólares anualmente, passaram de um símbolo de dependência para uma arma de influência. O Canadá provou que, mesmo uma economia menor, ao possuir um recurso crítico, pode resistir de forma eficaz à maior potência mundial. A administração americana, ao buscar o protecionismo, esperava criar autossuficiência. Em vez disso, expôs a fragilidade da infraestrutura doméstica e a realidade de que as cadeias de suprimentos não podem ser reconstruídas da noite para o dia. Longe de alcançar a independência, os Estados Unidos foram empurrados para as margens de uma rede de suprimentos cada vez mais centrada em outros lugares. O que começou como uma história sobre o metal industrial está agora se infiltrando em cada carro, linha de energia e produto de tecnologia, tornando impossível ignorar a tensão total desta política de tarifas. A taxa de 50% sobre o cobre não apenas provocou a retaliação do Canadá, mas também gerou um choque, pois o cobre não é um material que pode ser substituído facilmente. É a espinha dorsal da infraestrutura moderna. Cada veículo elétrico carrega quase 80 kg de cobre em sua fiação, baterias e motores. Assim, quando as tarifas forçaram os preços do cobre a subir, analistas calcularam que o custo de produção de cada novo veículo elétrico aumentou em quase 90 dólares. O dano se estende muito além das marcas conhecidas. Fabricantes menores de fiação elétrica e eletrônicos de consumo enfrentam um golpe ainda mais forte. O preço do fio de cobre importado subiu quase 18%, tornando impossível para essas empresas competirem com fornecedores no Sudeste Asiático, onde os preços do cobre permanecem mais estáveis. Contratos que antes eram garantidos para as fábricas americanas estão agora sendo transferidos para empresas no Vietnã e na Tailândia, deixando trabalhadores e empresários americanos à margem. Ao mesmo tempo, as concessionárias de serviços públicos encarregadas de manter e expandir a rede de energia do país estão lutando para conter os custos. Condutores e núcleos de transformadores à base de cobre tiveram aumentos de mais de 20%, levando as empresas a solicitar aumentos emergenciais nas tarifas de eletricidade. Esses aumentos logo aparecerão nas contas mensais enviadas às famílias. Um relatório recente da UBS destacou a gravidade da crise, projetando que o Produto Interno Bruto dos Estados Unidos poderia encolher meio ponto percentual apenas neste trimestre, com a estagnação de grandes setores industriais. As perdas com a queda das tarifas já somam mais de 4 bilhões de dólares, o que é uma prova de quão profundamente a economia americana se tornou dependente das importações de cobre e quão perigoso pode ser interromper uma rede que sustenta indústrias inteiras. O problema mais profundo reside nas limitações estruturais da própria indústria de cobre americana. Em 2024, os Estados Unidos importaram mais da metade do cobre que consumiram, principalmente do Canadá, Chile, Peru e México. A capacidade de refino doméstica é responsável por apenas cerca de 5% da demanda nacional, o que é insuficiente para preencher a lacuna criada pela tarifa. Os projetos de construção de casas ficaram mais caros em 17 mil a 22 mil dólares por construção. A perda de 4,2 bilhões de dólares pode ser o primeiro tiro de uma nova era econômica em que os Estados Unidos não estão mais no controle. O mundo está observando de perto, e as consequências estão apenas começando a se desenrolar. O que você acha? Essas tarifas são uma atitude audaciosa pela independência ou um passo em falso que pode sair pela culatra para o futuro dos Estados Unidos? Compartilhe seus pensamentos nos comentários. Para continuar atualizado, veja o vídeo a seguir, tenho certeza que será perfeito para você.